iniciando o capítulo 22 de Likutei Amarim, da primeira parte do Tânia. Nós vimos no capítulo anterior que o autor, o Shneur Zalman, analisou de forma mais profunda a metáfora, o conceito da fala divina que deu origem a toda a criação, os pronunciamentos de Deus que fizeram surgir todas as criaturas. Nós falamos por que a Torá, assim explicou Rav Shneur Zalman, por que a Torá se utiliza dessa metáfora de fala de Deus. Então nós vimos que a explicação disso é que apenas em algum aspecto ela está relacionada com a fala, assim como a fala no ser humano ela é uma revelação, ela expressa aquilo que estava antes contido no interior da pessoa, trazendo isso à tona, fazendo com que isso se revele, se manifeste. Da mesma maneira, esse poder criativo de Deus, esse poder de criar do nada, etc., que antes da criação não estava revelado, a partir da criação se manifestou. Por isso a Torá chama isso de fala, que Deus criou o mundo através de 10 pronunciamentos, através da sua fala. Ou seja, a fala representa essa energia vital que Deus investe nas criaturas, expressando, manifestando algo que antes, por assim dizer, estava interiorizado dentro do Criador, e então se manifestou e se revelou. Porém, nós vimos que o outro aspecto da fala que existe no ser humano, que a fala, quando pronunciada pela pessoa uma palavra, então até o alento ou o sopro que sai da pessoa, ele sai. Algo que estava dentro da pessoa passa a estar fora dela, e isso pode ser medido até fisicamente, de forma palpável, não é? O sopro que saiu da pessoa. Nós falamos que isso só existe em relação ao ser humano, porque em relação a Deus nada está afora dele, nada está alheio a ele, não existe nada além dele, ou não existe nenhum espaço que ele não preencha onde ele não se encontre. Portanto, da mesma maneira que esse aspecto da fala, ou seja, quando a fala existe no ser humano, só no potencial, quando a ideia ainda está germinando na sua mente ou no seu coração, no seu intelecto ou nas suas emoções, mas ainda não tomou corpo nem forma sequer de letras e palavras de pensamento. Então existe lá só a fonte das palavras, mas ela está completamente integrada, unificada e anulada perante a pessoa nesse estágio. Então, o que ele nos disse, que em relação a Deus, da mesma forma como as coisas são nesse estágio pré-linguístico na criatura humana, em relação ao Criador, sempre tudo se encontra nesse estágio. Ou seja, sempre a palavra de Deus sempre está integrada dentro dele, unificada com ele, portanto, anulada diante dele. E isso nos remete ao conceito de que toda a criação, como é derivada da palavra de Deus, sempre está integrada dentro do Criador, e, portanto, de fato, ela sempre está nulificada diante de Deus. Isso que nós percebemos as coisas de forma distinta, diferente, ou seja, nós vemos ou percebemos uma certa autonomia ou independência nas criaturas, ou em relação a nós mesmos, em relação ao Criador, a nossa origem. Então ele nos fala que essa separação, essa distinção é apenas aos nossos olhos, é apenas em relação a nós, na nossa percepção. Porém, aqui ele continua se aprofundando mais nisso no capítulo 22, ele nos diz que aparentemente essa explicação que a gente deu no capítulo anterior, que em um aspecto da fala, isso se assemelha, a Torá utiliza essa metáfora porque se assemelha a qual aspecto da fala? Que a fala é uma revelação daquilo que estava dentro. Então, por isso se utiliza essa metáfora dizendo que um poder criador de Deus se revelou e se manifestou a partir do Gênesis. Mas o outro aspecto, que é aquele aspecto da fala, do sopro, da palavra, que ele é externado, ele sai para fora do ser humano quando ele fala, esse aspecto a gente falou que não se aplica a Deus. Porém, ele aqui não se satisfaz com essa explicação apenas, por mais que nós vimos então que no conceito de fala existem dois aspectos.
E ele nos fala ele nos diz que a fala superior se assemelha, pode ser comparada, ou nós podemos associar a fala da criatura apenas em um desses dois aspectos. Mas de acordo com isso, ele insiste, talvez a Torá deveria utilizar uma outra metáfora. Se não existe aqui o aspecto de separação, como existe na fala do ser humano, que quando ele fala, ele externa algo, não só que ele revela, mas algo sai dele, não é? Por assim dizer, até se separando dele, não é? Se tornando algo à parte, algo distinto, alheio dele. Então, se isso não existe, não ocorre em relação a Deus ou a fala divina, por que é utilizada essa metáfora? Isso que ele prossegue nos dizendo aqui no capítulo 22. Rak she'atorah dibra kelashon bnei Adam. Porém, como nós já explicamos anteriormente, a Torá fala de Deus usando linguagem que remete à condição humana. Assim já afirmaram os nossos sábios no Talmud, como nós dissemos. A Torá quer que o ser humano possa entendê-la. Por isso a Torá precisa falar numa linguagem que nós possamos entender, possamos captar, e a gente só conhece os conceitos que são próximos a nós, ou nós só raciocinamos da maneira que nós concebemos os conceitos, como eles se aplicam para nós mesmos. Então essa é uma regra que a Torá se expressa na linguagem humana. ונקרא בתורה דיבורו של מקום ברוך הוא בשם דיבור ממש כדיבורו של אדם. A Torá se refere à fala entre aspas, a fala de Deus, como se esta fosse fala realmente em todos os aspectos da fala no ser humano, como a fala de uma pessoa. Por que a Torá se utiliza então dessa metáfora? לפי שבאמת כך היא דרך ירידת והמשכת החיות לתחתונים בצמצומים רבים ועצומים, מינים ממינים שונים, להיבראות מהם ברואים רבים, מינים ממינים שונים. Traduzindo, por que a Torá então insiste na utilização dessa metáfora da fala em relação ao Criador? Se ela não se assemelha em todos os aspectos à fala da criatura humana, se distingue da fala da revelação do Criador, por que a Torá insiste em utilizar então essa metáfora? Então ele nos diz, porque embora não seja física a fala de Deus, na fala do ser humano nós dissemos que até o sopro, o alento, o ar sai da sua boca na hora que ele fala e pronuncia algo, ou seja, algo de fato sai de dentro da pessoa e é externado e vai parar fora, se tornando algo alheio à pessoa, não é? Então, no caso da fala, entre aspas, da fala divina, embora não seja física, a fala divina de fato apresenta similaridade profunda com a fala humana. Ele nos diz que há uma similaridade mesmo nesse aspecto de separação que nós mencionamos, mesmo que em relação a Deus não há como se separar e se desvincular dele, porque ele é onipresente, ele está em todo lugar, etc., e não há nada fora dele, não há nada distinto e desvinculado dele, mas mesmo assim ele vai nos dizer e vai nos explicar de forma, vai se aprofundar no que ele já nos falou anteriormente, dizendo que de certa forma esse conceito se aplica também em relação à criação. A fala divina, a fala entre aspas, sempre quando a gente se refere à fala divina, a fala entre aspas, a fala divina assemelha-se à humana. Por quê? Por ser um ato de revelação, pelo qual a energia vital, a energia que Deus emana ou emite para dar vida e existência a todas as criaturas, pelo qual a energia vital é atraída para baixo, para os mundos inferiores. Porém, como essa energia é atraída para baixo, nós já vimos e explicamos no capítulo anterior, por meio de diminuições numerosas e intensas. Então, essa luz divina, essa energia vital que é proveniente de Deus, ela passa por um processo, ela é processada por meio de diminuições numerosas e intensas que na linguagem cabalística são chamadas de tzimtzumim, plural de tzimtzum, condensações, diminuições e ocultações da luz divina, da energia vital de Deus.
E há uma variedade de tzimtzumim diferentes. Esses tzimtzumim, não só em quantidade, mas também em forma, eles são distintos, e é isso que acaba dando origem de maneira que uma grande variedade de criaturas diferentes possa vir a existir. Então, existem criaturas talvez mais espiritualizadas, como as Sefirot, os atributos divinos, ou como os anjos, ou etc., ou as próprias almas antes de chegarem ao mundo. Então, essas criaturas talvez passaram na sua origem por um número menor de tzimtzumim, de ocultações da luz divina, enquanto que há outras criaturas que sofreram uma condensação e ocultação da luz divina de forma mais intensa. Por isso, aparentemente elas estão mais distantes, ou parecem estar mais distantes de espiritualidade da origem divina. Essas diminuições e a ocultação da face de Deus são tão, como está previsto na Torá, em Deuteronômio 31, que Deus fala, Vanochi aster astir panai, eu irei encobrir o meu semblante. Daqui nós temos uma alusão na Torá, esse conceito cabalístico, não é? Que isso seria a origem do conceito do tzimtzum. E de certa forma, aqui nesse capítulo, ele está nos afirmando que esse tzimtzum, essa condensação da luz divina, isso não é só uma ilusão de ótica para a vista humana ou das criaturas. Não, ele nos diz que o tzimtzum, de fato, ele é real. Ou seja, houve aqui, de fato, uma diminuição e condensação dessa luz divina, desse poder vital que dá existência para todas as criaturas. E ele nos diz que isso também é uma expressão divina. Ou seja, que Deus quis diminuir e ocultar essa luz e essa vitalidade, e por isso ele inclusive o chamou, esse tzimtzum, essa diminuição, chamou natural de dibur, de fala divina. Ou seja, assim como a fala do ser humano é algo que acaba se desvinculando dele e acaba indo para fora, além dele, etc., em relação ao que aconteceu aqui, a diminuição e condensação da luz divina, pelo menos aos nossos olhos, como receptores, criaturas, isso também provoca esse desvinculamento, essa aparente separação, o distanciamento nosso, da nossa fonte, da nossa origem divina, ou seja, que nós não temos a real percepção do quanto nós estamos, o quanto somos dependentes, o quanto estamos vinculados a Deus, o quanto estamos anulados a Deus, a gente perde essa percepção como se a gente estivesse separado ou afora dele. Porém, tudo isso sempre ressaltando que essa percepção é apenas em relação a nós, criaturas, porque em relação a Deus, como também já explicamos, o tzimtzum, essa diminuição e condensação, não implica absolutamente em nada, e por isso, em relação a ele, não há qualquer variação e diferença entre antes da criação e após a criação. Então ele continua nos dizendo: essas diminuições e ocultação da face de Deus são tão grandes e intensas em alcance, houve tanta diminuição que sabe o que acabou podendo surgir a partir de toda essa diminuição da luz divina e ocultação da energia de Deus. עד שיוכלו להתהוות ולהיבראות גם דברים טמאים וקליפות וסתרה אחרא ולקבל חיותם וקיומם מדבר השם ורוח פיו יתברך בהסתר פנים וירידת המדרגה. Então essa diminuição foi tão intensa, essa ocultação foi tão grande que elas podem fazer com que até coisas impuras, como as chamadas klipot, aquilo que é rotulado na linguagem cabalística de cascas que encobre e oculta o que há de santidade e a luz divina, ou sitra achra, aquilo que é chamado na Kabbalah do outro lado, o lado que se opõe ao campo da Kedushá, da santidade divina. Então, de onde surge o mal? Se tudo vem de Deus, se Deus é bom, etc., e não existe dualidade, Deus é um e único, então
como de Deus, que é a perfeição, é o bem, a essência do bem, Deus é bom e só quer o bem, como dele acabam surgindo coisas ruins, coisas más, que estão presentes aqui no mundo, criaturas ruins, pessoas mal intencionadas, ou criaturas impuras, etc., negativas, tudo aquilo que está incluso no chamado, na linguagem mística, no chamado campo das klipot e sitra achra. Mas tudo isso é consequência da condensação, da diminuição, da ocultação da luz divina no processo de criação. E isso faz com que coisas impuras, klipot e sitra achra, possam surgir, ganhem existência e sejam criadas. Então essa é a origem do mal, e essa é a origem da sitra achra, do lado que se opõe a Kedushá, ou seja, tudo vem de Deus, porém depende de como foi processado. Existem certas coisas que passaram por um processo tão intenso e tão longo, de tanta diminuição da luz divina, de tanta ocultação da energia divina, que no final eles se acham autossuficientes, eles se acham independentes, eles podem até contrariar a vontade de Deus, ou podem agir, jogar no time contrário, por assim dizer. Ele nos diz, esses grandes tzimtzumim, essas grandes diminuições da luz divina tornam tais entidades negativas aptas a receber sua energia sustentadora da vida, da palavra de Deus e do sopro da sua boca, por meio de uma fortíssima ocultação da face de Deus. Então, como elas surgiram? Porque aqui, uma vez que foi encoberto o semblante divino, uma vez que a luz divina foi diminuída e condensada e ocultada a tal ponto, então no final, mesmo que aqui, em última instância, essa energia é derivada de Deus, mas ela foi tão condensada, tão diminuída, tão ocultada, tantos tzimtzumim foram aplicados sobre ela, que no final até essas entidades negativas se tornam aptas a receber, a sugar, a mamar, receber sua energia sustentadora da vida, da palavra de Deus, apesar que a palavra de Deus é algo sagrado, elevado, mas aqui essa palavra foi camuflada, foi condensada, foi diminuída, e do sopro da sua boca divina, por assim dizer. Como isso ocorre, como elas têm acesso a essa vitalidade divina que é sagrada, se elas atuam de forma oposta e contrária, por meio de uma fortíssima ocultação da face de Deus, que isso é o efeito do tzimtzum, dessa ocultação, dessa diminuição, e descida através de degraus incontáveis, de modo que até o mal consegue absorver a energia. Tanto foi diminuída essa luz, tanto ela foi condensada, tanto ela foi limitada e restrita, que no final até as criaturas ruins ou o mal consegue sugar dela, consegue se conectar a ela e consegue tirar proveito, absorver vitalidade, energia vital dessa luz divina que foi condensada, que foi limitada. Ele nos explica aqui, voltando ao tema de Avodah Zará, de idolatria, que é aquilo que nós estávamos explicando e comentando, e só para a gente não perder o fio da meada. Ele começou a nos explicar, ele estava nos dizendo como, primeiro ele estava nos explicando uma das perguntas, aparentemente aquele amor dormente que todo Yehudi tem com uma fé muito intensa, etc., que isso é algo imutável e inabalável. Aparentemente ele perguntou, isso se manifesta somente em momentos dramáticos, quando a pessoa é confrontada é desafiada a renegar a sua fé, quando ela é confrontada com o pecado mais grave de Avodah Zará, de idolatria. Mas se isso não acontecer, então significa que esse amor dormente nunca vai despertar, nunca vai se manifestar. Então ele começou a nos explicar que na realidade o conceito de Avodah Zará não envolve apenas e tão somente se ajoelhar ou se curvar diante de um ídolo, de uma estatueta. Ele começou a nos explicar que na realidade a proibição de Avodah Zará, que está nos 10 mandamentos, é a fonte e origem de todas as proibições, de todas as
365 proibições da Torá. Em outras palavras, ele está nos explicando como, ao transgredir qualquer uma das proibições da Torá, de certa forma aqui há um envolvimento com Avodah Zará, com idolatria. Isso que ele está dando essa longa e profunda explicação para nos fazer entender como qualquer falha e transgressão na Torá está relacionada com idolatria. Aqui ele nos diz que todas as coisas más e ruins, todas as coisas que pertencem ao campo da Klipá e Sitrahra, do campo das chamadas cascas, invólucros que ocultam e encobrem a Kedushá, a santidade, ou o lado oposto e contrário à santidade e à Kedushá, todos eles são chamados de Elokim Acherim, מפני שיניקתם וחיותם אינה מבחינת פנים אלא מבחינת אחוריים דקדושה. Por isso a expressão de outros deuses, uma pessoa está adorando ou cultuando outros deuses, em hebraico Elokim Acherim, é usada para designar as klipot. Ou seja, o Tikunei Zohar, o adendo do Zohar, ele associa todas as klipot, ele fala que todo aquilo que pertence ao campo das klipot, que isso envolve todas as coisas impuras ou proibitivas de acordo com a Torá, diz o Zohar, isso é designado de Elokim Acherim, de outros deuses. Por que essa designação? Vamos dizer, uma pessoa tem um alimento que é taref, que não é kasher. Tudo bem, talvez aqui a pessoa, se ela consumir esse alimento, talvez ele está transgredindo, talvez não, absolutamente ele está transgredindo uma lei da Torá, uma mitzvah, no campo da kashrut, não é? Da alimentação, como deve ser. Mas o que isso tem a ver com Avodah Zará, com idolatria, ou com outros deuses? Então aqui ele está nos dizendo que na realidade tudo que é originário, por que um alimento é proibido? Se ele foi proibido, a gente já explicou, já entendeu, já estudou isso em capítulos anteriores do Tânia. Se ele é proibido é porque ele pertence ao campo das klipot, ele pertence àquele campo impuro que está preso no campo das klipot, das chamadas cascas da Sitra Achra, e por isso que ele é de fato proibido. E ele nos diz que isso está associado, tudo isso que faz parte do campo das klipot é chamado no Zohar de Elokim Acherim, outros deuses. Por quê? Para nos dizer, pois as forças negativas sugam sua energia não da face de Deus, mas das costas, Achoraim, da energia sagrada. Ou seja, a palavra Acherim, em hebraico, Elokim Acherim, traduzindo literalmente, significa outros deuses. Mas a palavra Acherim, além de significar outros, vem da raiz hebraica de Achora, Achoraim, que significa costas. O que significa? Então ele nos diz por que esses são chamados de outros deuses, outras divindades, não é? que são contrárias ao monoteísmo, à unicidade de Deus, etc. Por que eles são chamados de outros? Porque, na verdade, eles vêm das costas. O que significa que eles vêm das costas? Que a energia deles, que eles recebem de Deus, eles não recebem de forma direta, eles não recebem de bom grado, de boa vontade, mas sim a sua vitalidade. Porque, no final das contas, tudo e todos recebem vitalidade unicamente de Deus, porque Deus é a fonte de vida para todos os seres e todas as criaturas, bons ou também os maus. Todos recebem a sua existência e sua vitalidade de Deus, mas qual a diferença? Que, se tratando de coisas negativas, essa vitalidade é recebida pelas costas, e isso não vem de bom grado, não vem, Deus não mostra o seu semblante, por assim dizer, não dá as caras, não mostra as caras, quando dá vitalidade para esses seres e criaturas, mas sim, eles recebem apenas por trás. O que significa isso? Nós já vimos, comentamos outras vezes, o perush achoraim que Adam anoten davar lesono shelo birtsono shemashlicho lo kleachar kteifo ki machzir panav mimenu misinato. O significado simples de costas, quando a gente fala que a vitalidade é dada, Deus dá, mas pelas costas,
é exemplificado pelo gesto de uma pessoa que, contra sua vontade, tem de dar uma coisa ao seu inimigo, por qualquer motivo. Ele tem que dar para o seu inimigo, mas ele não se identifica com ele, muito menos, não gosta dele, não quer, não gostaria de dar qualquer presente, etc. Ele faz isso de certa forma até contrariado, porém, por qualquer força de circunstância ele tem que dar. Então, como ele já dá, então simplesmente atira para trás ao inimigo, por cima do ombro, porque desviou dele o rosto pelo ódio que ele tem. Ou seja, ele tem que dar, ele vai acabar dando, mas ele nem quer olhar para a cara dele, ele nem quer encará-lo, nem quer mostrar a sua cara, o seu semblante para ele. Ele vai dar, então ele vai dar jogando por trás de si, jogando pelas costas, por cima dos ombros, sem precisar encará-lo. O contrário é quando uma pessoa dá algo de bom grado, você dá com um sorriso no semblante, olhando, fitando a pessoa, olho no olho, não é? Cara a cara, semblante com semblante, você mostra o teu semblante, que com isso você está expressando aquilo que há no teu íntimo, no teu interior. Mesma coisa no campo da Kedushá, da santidade, aquilo que é bom e positivo. Todo mundo, como a gente falou, todas as criaturas recebem a energia e vitalidade de Deus, mas aquilo que é bom e positivo recebe por assim chamar, semblante divino. Então Deus dá as caras, dá isso com satisfação. Já no campo das klipot, no campo negativo, que por algum motivo Deus tem que dar, ele dá, mas pelas suas costas. Isso que ele nos explica, Kach lemala bechinat panim, uprimiut ratzon ha'elyon vechefzo amiti, asher chafetz Hashem leashpia chayut lechol akarov elav misitra de kedusha. Algo similar ocorre no alto, continuando com essa metáfora de semblante e costas. A face de Deus, quando nós falamos que Deus dá as caras, mostra o seu semblante, a face de Deus simboliza a sua genuína vontade interior, o Ratzon Elyon, a vontade mais profunda de Deus e desejo verdadeiro. O que Deus aprecia, o que Deus gosta, o que Deus deseja, saber que Deus deseja derramar energia vital da esfera da santidade a todos que estão próximos dele. E como se está próximo dele? Quando se é bom, quando se faz o bem, quando se é puro, quando se está elevado, etc. E assim por diante. Já o contrário, avala sitrach rabeatumah, utoevat Hashem asher saneh, ve'eino mashpia lachayut mipnimiut haratzon, vechefzo amiti asher chafetz ba chas v'shalom, ki im keman desha debatar kitfo, lesono shelo birtzono. Porém, a sitrach é o lado oposto à santidade, lado contrário, e a impureza, elas são chamadas na Torá de abominação para Deus, que ele detesta. Deus detesta o mal. Então, mesmo que ele é a fonte de vida, e assim ele escolheu dar vida para tudo e todos, para possibilitar esse cenário de livre-arbítrio, como nós vamos ver a seguir, então ele já tem que dar vitalidade também a essas criaturas, mas ele não dá a essas forças negativas energia vital por ser essa sua vontade interior. Ele vai dar, mas não porque essa é sua vontade interior e desejo verdadeiro. Não é isso que Deus gosta e aprecia. Como se se deleitasse com elas, Deus nos livre. Deus nos livre de atribuir esse gosto pelo mal ao Criador. Deus é perfeito. Ele não só que ele não aprecia e não tem prazer com o mal, pelo contrário, ele abomina o mal, ele detesta o mal. Mas se o mal tem que existir como contrapeso na nossa vida, na nossa existência, para possibilitar o livre-arbítrio, então Deus acaba dando sustentação às forças negativas como alguém que atira algo por cima do ombro. Assim explica o Zohar. Não é? Ele faz isso, ele dá vitalidade para esses seres e criaturas, mas como alguém que dá algo para o seu inimigo. Visto que dá-lo ao inimigo não é sua vontade verdadeira. Ele tem que dar, mas ele dá isso como de mau grado. Como a gente falou, por que Deus então dá energia vital para o mal? Para que o mal exista. E para que nós precisamos que o mal exista? Para que haja livre-arbítrio. Ele o faz somente para punir os maus, para que haja o conceito de remuneração divina e dar uma boa recompensa aos justos.
isto é, para tornar significativas nossas decisões, pois as consequências de nossos atos serão determinadas por nosso livre-arbítrio. E Deus se compraz com os que suprimem a Sitra Achra. Deus tem prazer de ver que nós aqui, mesmo que tínhamos a alternativa de escolher o caminho mais fácil e conveniente, o caminho do mal, quando a gente rechaça e rejeita o mal, escolhe o bem. Então nós estávamos explicando o conceito de face, o semblante divino, por assim dizer, e as costas de Deus. Então estávamos explicando que Deus dá origem a tudo, Deus é a fonte vital de existência de todos os seres e criaturas, tanto dos bons como também dos maus. E daí se vem a pergunta, como o mal acaba sendo derivado de Deus. Nós vimos que isso ocorre através dos tzimtzumim, dos encobrimentos, das ocultações, da luz, da energia divina, etc. Mas ainda podemos insistir e perguntar, mas então por que Deus, que é bom, a essência do bem, por que Ele permite que exista o mal, ou por que Ele deixou que o mal existisse, ou por que Ele criou o mal e dá vitalidade e existência a ele? Então nós explicamos que isso tem uma razão de ser, isso faz parte do objetivo divino. Por quê? Porque Deus, justamente por ser perfeito, por ser o máximo do bem, Ele quer dar o bom e o melhor para suas criaturas. E o bom e melhor que nós podemos obter não é aquele bom, não é aquele bem que vem de bandeja, de presente, de graça, mas sim é o bem que nós conquistamos à base do nosso esforço, do nosso empenho. É o bem que nós trabalhamos para obtê-lo, para conquistá-lo. Esse é um bem que nós obtemos com dignidade. Isso também é gratificante para aquele que obtém, que conquista. Deus queria nos dar o bem maior e o bem melhor, e esse bem maior e melhor não é aquele que vem de graça e a troco de nada, mas é aquilo que vem à custa de trabalho, esforço, etc. Por isso, se não houvesse a chamada Sitra Achra, o lado oposto a Kedushá, a santidade, aquilo que torna o mundo, ou seja, que faz contrabalançar todo o lado positivo, o lado do bem, o que torna as coisas do mundo equilibradas, e não só equilibradas, às vezes há uma atração muito grande para o lado contrário também. Se não houvesse o mal, não haveria porquê, não haveria justificativa para remunerar e recompensar os tzadikim, aqueles que fazem o bem. Porque a pessoa faria o bem por falta de opção, não por opção escolha sua, mas por falta de opção, porque não tinha outra coisa para fazer. Mas como nós falamos uma vez que Deus quer proporcionar para os tzadikim e para todo mundo o que há de bem e melhor, e não só como um presente gratuito nos dando a troco de nada, mas sim como algo que nós conquistamos com nosso esforço, pela nossa escolha, pela nossa opção, etc., né? Que esse é o bem maior. Então, uma pessoa pode receber algo de presente, mas a pessoa valoriza muito mais aquilo que ela trabalhou, que ela se esforçou. Né? Aqui ela sente que isso tem um valor muito maior, e é isso Deus queria dar para nós também, essa sensação. Essa sensação de plenitude, de quanto é gratificante que, apesar de todas as dificuldades, nós não sucumbimos ao mal e ao assédio do mal, e etc., e as tentações, mas sim optamos pelo bem, e com isso nos tornamos merecedores da recompensa divina do bem maior. Por isso, em função disso, Deus queria que houvesse também um mal presente aqui na Terra, que houvesse a chamada Sitra Achra, o lado oposto a Kedushá, a santidade, mas se fala que tzadikim, ou todo aquele que rejeita e rechaça a Sitra Achra, assim diz o Zohar, isso causa um grande prazer a Deus. Ou seja, que a pessoa aqui tinha opção, tinha alternativa de seguir pelo caminho mais fácil, mais gostoso, mais cômodo, mais conveniente, mais atrativo, etc. Mas quando a pessoa rejeita, renuncia a tudo isso, rechaça o mal e etc., escolhe o bem, diz o Zohar, isso é o propósito da criação, isso causa um grande prazer a Deus. Portanto, o mal só existe como contrapeso do bem, para que a pessoa possa ter o livre-arbítrio e escolher, e fazer a escolha certa.
Mas o mal recebe a sua energia vital de Deus pelas costas, como se falou, como alguém que tem que dar algo para o seu inimigo, por qualquer motivo. E aqui o motivo, como nós explicamos, é para produzir o cenário que permita o livre-arbítrio, mas essa ashpa'ah, esse fluxo, essa influência divina que vem para as criaturas do mal, que vem para as coisas negativas, elas vêm, por assim dizer, pelas costas, não vem de bom grado do Criador. Prossegue, o Alter Rebbe nos diz: Vehinei ratzon ha'elyon bebchinat panim umekor ha'chaim ha'mechayet kol olamot. Agora, ele nos diz, em contraste com isso, a vontade de Deus que vem do seu semblante, aquilo que de fato é sua vontade e sua face, é a fonte de toda a vida, energiza todos os mundos. Ou seja, que é a fonte de vitalidade de todos os universos espirituais e material. Isso vem de um nível profundo do interior da vontade divina suprema. O lefiche no shoreklal, mas onde reside, onde paira a vontade divina, somente naquilo que é bom e positivo, e mais do que isso, como a gente já estudou anteriormente, o lefiche no shoreklal ala sitra achra, begam bechinat achoraim shel ratzon ha'elyon, eino melubash betocham mamash, ela makif alea milmala. Contudo, como nós falamos, da energia divina vem e surgem todas as criaturas, as boas e também as más. Porém, contudo, visto que essa energia da face de Deus, que vem da face, do semblante, da boa vontade de Deus, que ele se identifica, o que ele realmente quer, visto que essa energia não repousa de forma alguma sobre a Sitra Achra, sobre o lado contrário à santidade, o lado que abrange todas as coisas más e ruins, todos os seres e criaturas negativos, e mesmo, ou seja, tudo isso, a gente falou isso, vem, mas não vem do semblante divino, não vem da vontade profunda dele. Como se Deus, por assim dizer, estivesse dando, porque essa é a regra que ele próprio estabeleceu, que assim fosse o mundo, mas como algo que ele faz, como que contrariado, ou seja, algo que ele faz, ele dá vitalidade para isso, ninguém o força, ninguém o obriga. Mas a vitalidade que ele emite para as coisas negativas, ele não se identifica com isso, porque isso é contrário à sua essência. Deus, na sua vontade, é a essência do bem. Então, de forma alguma, o que é dado a Sitra Achra, isso não vem da vontade do semblante divino. E mesmo aquilo que o lado oposto da santidade recebe, e mesmo a energia das costas, entre aspas, da vontade de Deus, não se enreda realmente na Sitra Achra, mas apenas a circunda do alto. Se diz que mesmo esse resíduo, mesmo esse resquício de energia divina, que por assim dizer vem pelas costas, não é algo que vem de bom grado de Deus, que vem do seu semblante, tudo isso entre aspas, não é? Mesmo essa energia residual divina, ela também não repousa no interior das criaturas da Sitra Achra. De certa forma, como se Deus não quisesse se unificar com esses seres e criaturas, se diz que essa vitalidade paira por cima, por assim dizer, como se ela estivesse circundando do alto. Ou seja, essa vitalidade de Deus não está presente de forma interior nas criaturas, como circundando por cima, por isso a Sitra Achra, tudo aquilo que faz parte da zona contrária à santidade, à unicidade de Deus, etc., tudo aquilo que é contrário ao bem, isso na linguagem cabalística é chamado de Sitra Achra, é uma zona de morte e impureza, que Deus nos proteja, ou seja, já que a vitalidade de Deus não está presente e revestida no interior dessas criaturas. Por quê? Porque Deus não quer investir a sua vitalidade, a sua energia em coisas más e ruins. Então, ele dá uma energia residual aqui, que chega até elas como que pelas costas, não é? E isso também paira sobre elas, circunda as criaturas. Mas como essa energia divina não está presente, atuando
de forma revelada dentro dessas criaturas. Deus é a vida e a fonte da vida, é a fonte da energia e vitalidade, já que nessas criaturas isso não está manifesto, não está revelado, por isso é chamado, esse território é chamado a zona de morte e impureza. Ou seja, onde Deus está revelado, isso é vida, é a fonte da vida, e onde não, é o contrário. Ele nos fala também, na realidade, se esses seres e criaturas, da chamada Sitra Achra, do lado negativo, se eles existem, estão vivos, é porque está presente, se faz presente mesmo dentro deles, uma energia divina. Tudo bem, vem das costas, residual, para por cima, etc. Mas, de certa forma, está presente. Senão eles não existiriam, deixariam de existir. Mas ele faz a ressalva que me'at mizer or vechayut sheyoneket umekabelet letocha מבחינת אחוריים דקדושה שלמעלה ובבחינת גלות ממש בתוכה בסוד גלות השכינה הנ"ל. O problema é que mesmo essa energia divina, essa energia residual que vem de Deus, e mesmo vindo de Deus vem apenas das costas, por assim dizer, e com todo encobrimento, ocultamento, limitações, etc. Mas além de tudo isso, o problema é que essa pouca energia divina que tem que se fazer presente para dar vida e existência a esses seres e criaturas do mal, porque tudo só recebe energia de Deus. O problema é que nessas criaturas essa energia está como que banida, está como exilada, está como enclausurada, como se estivesse cativa, no cativeiro, está aprisionada, ela não tem poder de movimento, de ação, de escolha, etc. Ela, na verdade, é a fonte de energia da criatura, daquele ser, mas ela se encontra lá sem direito de voto, sem poder se manifestar, sem poder atuar, como se estivesse com as mãos amarradas. Isso que ele nos diz, porque a quantidade diminuta de luz e energia vital que a Sitra Achra, o lado oposto à santidade, suga das costas, entre aspas, da santidade de Deus e recebe em seu interior, ou seja, ela recebe uma energia residual, como nós falamos, que é muito pequena, que vem das chamadas costas de Deus, etc. O problema é que mesmo essa energia que ela acaba recebendo e que é a sua fonte de vitalidade, de existência, isso que a mantém viva, o problema é que essa luz, essa energia divina permanece totalmente exilada dentro da Sitra Achra, como no segredo, como aquilo que a gente já mencionou também anteriormente, o que o Zohar explica, o segredo do exílio da Shekhinah, que já foi mencionado acima, que a própria presença de Deus, por assim dizer, é a Shekhinah, a presença divina, é uma energia divina, mas isso está no estado de exílio, está como exilada. Ou seja, a Shekhinah, a luz divina, é o que dá vida a tudo, a todos os seres e criaturas, até as criaturas do mal. Mas o problema é que nas criaturas do mal, essa vitalidade, essa energia se encontra dentro delas exilada, presa, sem poder de ação, sem poder se manifestar. Por isso, na verdade, essa energia é a fonte de vida desses seres e criaturas. É a fonte de existência delas. Elas só existem por causa dessa centelha divina, por causa dessa luz divina, mesmo que vem pelas costas, etc. Mas ela se encontra lá tão exilada, tão enclausurada, que todos os seres e criaturas Sitra Achra, eles imaginam que quem é o patrão aqui sou eu, quem manda aqui sou eu, ou seja, eles reprimem essa luz divina, não permitindo que ela se manifeste. Ela está algemada, ela está laçada, está amarrada. E eles, por mais que essa força divina, no fundo, é a fonte da sua vida e da sua existência, mas eles não se anulam perante ela. Muito pelo contrário, eles querem prevalecer sobre ela, não é?
Como uma pessoa, você pode pegar um grande, já comentamos isso, um homem muito talentoso, um grande gênio, ou até um homem muito forte, mas você amarra ele e dentro de um saco, ele é sequestrado, colocado lá no porta-mala, fechado num saco, amarrado, não adianta todos os talentos que ele tem, não adianta toda a capacidade, todo o carisma que ele tenha, às vezes mesmo toda a força que ele tem, se ele está algemado, amarrado, etc., não é? Ele não tem poder de ação. Naquela situação, ele está amarrado, ele não tem poder de ação. E isso é o que acontece com essa energia divina que está dentro dos elementos negativos do campo oposto a Kedushá, a santidade. Aquilo que está dentro das klipot. Ou seja, eles têm uma energia, possuem uma energia divina, porque senão não estariam vivos e existentes. Mas o problema é que essa energia divina está completamente enclausurada, completamente presa, sem poder se manifestar, e essas criaturas não se anulam, não se submetem como deveriam àquilo que é a sua fonte de existência. Por isso, o fato delas estarem lá não muda nada nas klipot. Então, você vai pegar aquele sujeito talentoso, se ele tem liberdade de ação, ele pode fazer coisas, não é? Coisas surpreendentes, coisas muito bonitas, etc. Mas se ele está com as mãos presas, amarradas, ou se ele está com o corpo dele amarrado, então ele não pode atuar e não pode sequer beneficiar aquilo que está ao seu redor, aqueles que estão ao seu redor, etc. Essa é a situação da chamada luz divina, energia divina, dentro dos seres e criaturas do campo das klipot, do campo negativo. Por isso, esse campo, já que ele não permite que a Kedushá, que a luz divina se manifeste, pelo contrário, eles reprimem, e eles, não, tipo, quem manda sou eu, não é? Querem se considerar autossuficientes, e isso causa até uma prepotência. Disso é derivado o sentimento, a sensação de Yeshut e Pirut, ou seja, de autossuficiência, da pessoa ou da criatura se auto-considerar, não é? Em demasia, considerando-se distinta e além de Deus. E aqui ele nos dá uma outra explicação para o termo Elokim Acherim, porque tudo aqui, vamos nos lembrar, ele está nos explicando de forma mais profunda o conceito de Avodah Zarah, de idolatria, para nos dizer que idolatria não significa só se ajoelhar para um ídolo. Como a gente já falou, o próprio conceito de unicidade de Deus, ou não dualidade, não significa apenas que não haja outros deuses. Na realidade, unicidade de Deus significa que Deus é a única existência real e absoluta. Todo o resto não tem existência própria. É tão dependente, não tem a mínima autonomia, a mínima independência, etc. Não é? O paradoxo, ou seja, quem contraria tudo isso, essa tese, não é? E ostenta de forma ostensiva, como demonstra o contrário, é tudo que faz parte da Sitra Achra, aquilo que não quer se anular diante de Deus, aquilo que não quer se nulificar diante do Criador, admitir que a sua vitalidade é proveniente somente de Deus. Então aqui ele nos dá mais um motivo, ולכן נקרא בשם אלוקים אחרים, שהיא עבודה זרה ממש וכפירה באחדותו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, כי מאחר שאור וחיות דקדושה ובבחינת גלות בתוכה אינה בטלה כלל לגבי קדושת הקדוש ברוך הוא. Portanto, a partir daqui nós podemos entender e apresentar uma segunda razão para Sitra Achra ser descrita como outros deuses. A primeira razão que a gente deu tem um teor etimológico hebraico. Nós falamos que Acherim, além de outros deuses, mas Acherim vem da palavra Achora, para dizer que tudo isso que faz parte da idolatria, do campo das klipot, do campo do mal, do negativo, do impuro, vem por dizer, a sua energia não vem de bom grado de Deus, não vem do semblante divino, mas vem apenas das costas, como por trás dos ombros, como alguém que joga por trás algo que tem que dar para o inimigo sem querer sequer olhar para a sua cara. Essa foi a primeira explicação. Agora ele nos dá uma segunda explicação e nos diz por que todo esse campo da Sitra Achra, o campo do mal e negativo, o campo do proibitivo, por que a Sitra Achra é descrita como outros deuses, Elokim Acherim,
porque ela é realmente idolátrica e nega a não dualidade de Deus, o Rei dos Reis, o Santíssimo, bendito seja. Porque na realidade tudo que pertence a esse campo do mal é aquilo que não se anula diante de Deus, aquilo que ignora Deus. Nós vamos ver que não significa não acreditar em Deus ou contestar a existência de Deus. Às vezes uma pessoa, uma criatura pode estar ciente da existência de Deus, pode acreditar em Deus, saber que Deus é o Criador, etc., que Deus inclusive é regente do universo, mas no momento que a pessoa também pensa e acredita que ela, a criatura, é alguma coisa à parte, tem alguma autonomia, tem alguma vitalidade própria, etc., não é? Ou eu sou mais eu, não é? Quando a pessoa se autoconsidera, ou aquela criatura que não se subordina a Deus, não é? Isso significa também ignorar a unicidade de Deus, porque nós falamos o que significa a unicidade de Deus, reconhecer que Deus é a única existência real e absoluta. Todo o resto não tem existência própria. Nós dependemos, não só para cada respiração nós dependemos de Deus, a nossa existência para estarmos, não só a nossa vida, mas até a existência para não voltar ao nada, e tudo isso depende por completo a Deus. Sitra Achra, o lado oposto a Kedushá, é aquele campo que quer ignorar isso, se autoconsiderando. Então essa autoconsideração da criatura é, naturalmente, automaticamente, isso já é uma contestação do Criador. Então ele nos diz, a Sitra Achra é chamada de outros deuses, tudo que faz, ou seja, mesmo aquilo que é proibitivo, aquilo que é negativo, isso é chamado, tudo que faz parte do campo da Sitra Achra, é chamado de Elokim Acherim, porque, de certa forma, ela, Sitra Achra, é idolátrica. Como? Mesmo que não se trate de se curvar uma estatueta, ela nega a não dualidade de Deus. Ela nega, no momento que ela se autoconsidera, não é? Fala, tudo bem, Deus é Deus, etc., eu preciso de uma ajuda dele, mas eu também tenho o meu poder, eu também, ou ele, ou aquilo que ele cultua, não é? Então, com isso, ela nega a não dualidade de Deus, o Rei dos Reis, o Santíssimo, bendito seja. Como se explica que a origem, assim começou o conceito de Avodah Zará, de idolatria, quando os seres humanos adoravam o sol, a lua, os céus, etc. Não é? Por quê? Porque eles achavam que a colheita depende disso, e a colheita era a sua fonte do seu ganha-pão, e etc. Não é? Então, eles idolatravam. Na verdade, eles acreditavam em Deus, e sabiam que Deus criou o sol e a lua, mas eles atribuíam autonomia, divindade também ao sol, também à lua. Como nós vamos ver adiante, eles chamavam Deus o Deus dos deuses. Deus está lá em cima, mas talvez ele está muito lá em cima. E por isso eles colocavam intermediários aqui para atuarem. Não é? E achavam que o fluxo divino, em forma de chuvas, ou em forma de calor, de brilho solar, ou que vai abençoar a colheita, etc. Então achavam que isso vem de forma autônoma, ou seja, que o sol também tem poder, a lua também tem influência. Ou os céus, eles também têm algo de divino e assim por diante. E às vezes a pessoa, não só ele divinifica ou considera em demasia os astros, etc. Aqui o astro às vezes pode ser a própria pessoa. Às vezes a pessoa está, de certa forma, até cultuando a si própria, ou até um outro ser, uma outra criatura. Por isso ele nos diz, tudo que nega a não dualidade de Deus, ou seja, que a fonte de toda energia vital é unicamente, apenas e tão somente Deus, o Rei dos Reis, Santíssimo, bendito seja Ele. Tudo que nega isso, tudo que inclui alguma coisa a mais, isso já é Elokim Acherim, isso já é como se fosse uma outra divindade, isso já é o conceito de Avodah Zará. Talvez não seja ainda se ajoelhar a uma estatueta ou se ajoelhar ao sol e à lua, mas isso é uma forma também de idolatria, de acreditar que existe alguma outra força propulsora de vitalidade e de energia além de Deus. Então isso que ele nos diz, seja, mesmo essa pequena energia residual
que está na Sitra Achra, que a gente falou que ela se encontra lá presa no cativeiro, sem ação, sem poder de ação. Por isso, aquela criatura não se anula diante de Deus, porque se ela percebesse o quanto ela é dependente de Deus, ela se anularia diante dele. Mas aqui essa criatura, ela se sente no direito até de contrariá-lo, de agir de forma distinta. Por quê? Porque ela reprime e ignora a real fonte de vitalidade e existência dela, que é Deus. Por isso é chamado como de outros deuses. Ela está atribuindo esse poder de existência, de vitalidade a mais alguma coisa. Então esse é o sentido literal. Isso significa Avodah Zará. Isso também é a forma de Avodah Zará, de idolatria, de contestar a unicidade de Deus. Então ele nos diz, Ve'adraba, pelo contrário, ele nos fala, pois dado que a luz e energia vital sagradas permanecem exiladas inconscientemente dentro da Sitra Achra, esta não se submete, então essa criatura que está nesse estado, ela não se submete de modo algum à santidade de Deus. E é claro, não se anula diante de Deus, etc. Ve'adraba, muito pelo contrário, ela se autoconsidera, ela se infla, como que desafiando Deus. Não, eu não preciso dele, eu me viro sozinho. Ve'adraba magbi atzma kanesher lomar ani ve'afsiod ukmamar yeor li vani asitini. Ao contrário, em vez de humilhar-se e submeter-se a Deus, a Sitra Achra, o lado oposto e contrário, infla seu ego, fazendo-se altiva como a águia na expressão bíblica, ou seja, ele sobe até as alturas, empina o seu nariz, sobe o seu ego, dizendo, eu existo e não há ninguém além de mim. A pessoa se acha assim, ou a pessoa, a criatura, o que for, se autoconsidera, né? Acha a si própria como absoluta, a dona de si mesma, a dona do pedaço do mundo. Como na declaração egocêntrica do faraó que consta em Ezequiel, ele se referia ao rio Nilo, que era a fonte de irrigação de todo o Egito e etc., a fonte de Parnassá, de sustento deles. O rio é meu e eu me fiz. Ele diz, Criador, eu criei a mim mesmo, eu fiz a mim mesmo, assim dizia o faraó, como ignorando a Deus, renegando a vitalidade ou a crença de que toda energia, toda vitalidade vem de Deus, como dizendo, eu não preciso, não, eu fiz a mim mesmo, né? Esse é o self-made man, mas no extremo não há Deus, eu que fiz a mim mesmo. Então ele diz que essa é a característica da Sitra Achra, e por isso o lado negativo é chamado também de Elohim Acherim, outros deuses. Por quê? Que por ignorar a atuação divina que lhe dá energia, vida e existência, com isso esse é o conceito, é como se ela está fazendo Avodah Zará. Com isso, assim que surgiu a idolatria, isso significa idolatria. Por isso, essa questão da pessoa, da criatura se autoconsiderar, que com isso já significa até como uma negação do Criador, porque quem acredita em Deus e sabe que Deus é onipresente, então a pessoa não ocupa nenhum espaço. Se a pessoa acha que ele está ocupando muito espaço, ele está pegando, entre aspas, roubando esse espaço de Deus. É como se ele está negando a presença e a atuação de Deus naquele espaço pode ser na sua própria vida e existência. Por isso, nossos sábios de abençoada memória disseram que um ego inflado, o orgulhoso, o arrogante, isso equivale realmente à idolatria. Assim afirmam os nossos sábios no Talmud. Por quê? Porque no que consiste o conceito de idolatria? Negação da unicidade de Deus, se autoconsiderar que kar veshoresh avodah zarah uma shenechshav ledavar bifnei atzmo nifrad mikdushato shel makom velo kfira ba'Hashem legamrei, pois a base e raiz da idolatria, isto é, o erro de percepção inicial que leva ao ego inflado, é ver-se como um ser independente, separado da presença sagrada de Deus. Então, ele nos diz que espiritualmente, ainda numa forma ainda mais refinada, isso já é um tipo de idolatria.
E ele nos fala que dita Bagmará de Karule Elaka de Elakaya, ela chegam hem machshivim atzmam leyesh vedavar bifnei atzmo. Ubazem afridim et atzmam mikdushato shel makom baruch hu. Só completando o capítulo 22, então nós estávamos vendo como os sábios no Talmud eles são muito assertivos e de forma contundente eles condenam o orgulho, a arrogância, a altivez, dizendo, isso não é só uma força de expressão, conforme ele está nos explicando aqui, que todo aquele que tem um ego inflado equivale realmente à idolatria. Isso por quê? Isso que ele está nos explicando, aquilo que nós já vimos, que na realidade, mesmo quando uma pessoa não contesta a existência de Deus, não, ele acredita em Deus, porém o problema é quando ele considera mais alguma coisa como divina, como um poder autônomo, não é? E às vezes essa coisa adicional que ele dá autonomia e considera distinta é a si próprio, não é? Quando a pessoa vê a si própria distinta, separada de Deus, ou com forças e poderes próprios, etc., ou se sentindo por demais autônomo, uma existência própria, etc. Então ele diz, esse é o conceito de Avodah Zarah, que se associa algo mais a Deus. Quando não se reconhece a unicidade de Deus de forma total, que Ele é a única fonte de energia, de vitalidade, único poder de influência do fluxo, etc., energético, quando se acha que mais alguma coisa pode se associar a ele, isso já é Avodah Zarah, isso é considerado Elokim Acherim, outros deuses, não é? Atribuir divindade ou poderes a mais alguma outra coisa, que pode ser inclusive a si mesmo, isso já é o conceito de Avodah Zarah, de cometer idolatria. Então, Avodah Zarah não significa apenas contestar a existência de Deus. Existem aqueles que acreditam em Deus, mas o problema é que eles associam algo mais à divindade, ou colocam intermediários entre Deus e a criatura, não é? Colocam intermediários. E isso é Avodah Zarah, isso é completamente contrário ao monoteísmo, ao judaísmo, que dita Bagmará, conforme afirmam os nossos sábios de abençoada memória no Talmud. De fato, eles nos dizem, os nossos sábios dizem, Dekaru lei elaka de elakaya. Ela chegam heim machshivim atzmam leyesh vedavar bifnei atzmo. Eles nos dizem essa convicção de que Deus existe, mas que a pessoa é independente dele. Deus existe, mas eu também posso dar um jeitinho por mim mesmo, sem precisar dele. Ele nos diz que essa é a base, essa é a base do conceito de idolatria. É isso que leva à idolatria, isso é a idolatria. Por mais, ou seja, ainda não é uma negação completa de Deus, como afirma o Talmud. Assim eram os idólatras. Os idólatras, até no início, não é que eles não acreditavam em Deus. Acreditavam, porém chamam-no Deus dos deuses. Eles acreditavam em Deus, Deus o Criador, mas eles falam, talvez Deus está muito lá em cima. Não é para ele se ocupar com esse mundinho nosso, por isso aqui ele nomeou, sei lá quem, intermediários. Então, e esses intermediários, eles atribuíam a eles poderes divinos também. Chamavam a Deus, Deus, mas o Deus dos deuses. Isso é Avodah Zarah. Isso já é idolatria. Isto é, tais indivíduos expressam a crença de que Deus existe, porém sustentam que ele não se envolve diretamente com o seu mundo. Alguns até dizendo isso de forma muito, teoricamente, muito em forma de elogio. Deus é tão elevado, ilimitado, infinito, que para ele nem combina ficar cuidando desse mundinho nosso. Por isso aqui ele nomeou para cuidar desse mundo, sei lá, que intermediário, né? Conforme várias crenças, várias teologias às vezes sustentam, né? Então, e por isso atribuem divindade também a esses intermediários. Na realidade, o qual na percepção deles, dessas pessoas, é controlado por seus deuses. Colocando esses intermediários, eles estão colocando outros deuses no caminho. Então, todavia, isso que ele nos diz, Ubazé mafridim et atzmam mikdushato shel makom baruch hu,
מאחר שאין בטלים לו יתברך, כי אין קדושה עליונה שורה, אלא על מה שבטל לא יתברך כנ"ל. Ou seja, nos fala que todos esses povos idólatras, que faziam idolatria, muitos deles também acreditavam na existência de Deus, apenas que diziam que a Avodah Zará, que eles cultuavam e adoravam, também tem divindade, talvez até uma divindade em segundo nível, e Deus é o Deus dos deuses. Mas isso para Deus não é nenhum elogio, que ele é o Deus dos deuses. Pelo contrário, isso é um sacrilégio no momento que a pessoa está atribuindo divindade a qualquer outro ser, criatura, qualquer outra, não é, figura, etc., né? Então isso já é uma contestação da unicidade de Deus, isso é criar Elohim Acharim, outros deuses, isso é Avodah Zará. Por isso, aqui ele está esclarecendo que o verdadeiro conceito de Avodah Zará não consiste em negar a existência de Deus, contestar a existência de Deus, mas simplesmente associar mais um poder a Deus, isso já é Avodah Zará. Ou seja, a contestação da não dualidade de Deus, a contestação da unicidade de Deus, que Deus é a única existência verdadeira, real e absoluta, fonte de vida, etc. E todo o resto não existe mais nada que possa se atribuir qualquer poder, qualquer fonte de energia, etc. Dizendo que isso também tem uma existência própria, ou menos ainda que tenha o poder de emitir força, vitalidade e influência para qualquer ser. Isso é a Avodah Zará. E quem pensa, raciocina dessa maneira, ou quem age de acordo com essa ideologia ou essa mentalidade, com isso ele está se desvinculando de Deus. Todavia, apesar de não negarem Deus completamente, esses indivíduos também se percebem como entidades autônomas e seres independentes, mas com isso eles estão separando-se dessa maneira da santidade de Deus, estão se afastando, se desvinculando, cortando seu contato com Deus, como alguém que está adorando um ídolo, como alguém que está se ajoelhando por uma estatueta, fazendo Avodah Zará. Pois por causa dessa sensação de independência absoluta, não se submetem a ele, a Deus. Isso é a questão grave que existe aqui, não é? Por isso ele nos fala מאחר שאין בטלים לא יתברך, כי אין קדושה עליונה שורה, אלא על מה שבטל לא יתברך. Quem se lembra, nós já mencionamos acima, onde paira a santidade divina, a santidade suprema de acordo com o Zohar, só repousa sobre o que se submete a ele. Deus só paira, Deus só entra onde deixam ele entrar. Deus só se revela, só se manifesta onde se manifesta a revelação e a presença divina, somente naquilo que está anulado diante dele, aquilo que se nulifica a ele, aquilo que se submete a ele. Em contraste, todo ser e criatura, todo aquele que não se submete a Deus, então com isso a Shekhinah não paira sobre ele. E a manifestação divina não se revela, Deus não se manifesta de forma revelada sobre ele. E esse é o conceito de Avodah Zará. É como a pessoa imaginar que ela está além ou à parte de Deus. E ele nos diz, em função disso, quando as klipot são chamadas de Avodah Zará, porque tudo que está no campo da klipá, isso pode incluir até o próprio ser humano, o próprio Yehudi, quando ele está numa atitude de altivez, de arrogância, de orgulho, de prepotência, etc., que ele se autoconsidera em demasia, etc., com isso também, isso os sábios disseram, que isso é considerado como se estivesse fazendo Avodah Zará, porque tudo que acontece, ou tudo que uma criatura faz, que leva a ela uma sensação de independência, o que ela se autoconsidera, com isso ela está como excluindo a Deus, não é? Achando que ela própria tem, não é, a sua maneira de fazer, de resolver, e etc. Então se diz, Deus só paira sobre aquilo que está anulado e se submete, se subordina a ele. Velachem nikraim ture de prude bezoar hakadosh. Por isso, as forças negativas são denominadas no sagrado Zohar cumes de montanha divididos.
visto que na percepção delas prevalecem a separação e a divisão. Ou seja, aquelas pessoas que têm tanta altivez que parecem uma montanha. O seu ego é tão inflado que parece uma montanha. Com isso, são montanhas divididas. Com isso a pessoa se divide, se aparta, se separa de Deus. Ou seja, tanto uma pessoa como uma criatura, um ser qualquer que seja, no momento que ele se autoconsidera independente, autônomo, não depende totalmente de Deus, etc., não reconhece que toda a sua vida e existência é proveniente unicamente de Deus. Então com isso ele infla o seu ego, com isso ele se torna uma montanha, mas uma montanha que separada, que se separa, se divide da Kedushá, da santidade, e se separa de Deus através dessa atitude. E ele nos fala, Veharei zu kfira beachduto amitit, dekol hakame kelo chashiv, ובטל באמת לא יתברך ולרצונו המחיה את כולם ומהווה אותם מאין ליש תמיד. Traduzindo, e esta autoimagem insubmissa, essa autoimagem que a pessoa tem de independência e de autonomia, não querendo se submeter a Deus, ele acredita em Deus. Deus, no final, é o mais poderoso de todos, mas eu também tenho lá o meu poder e etc. Ele nos diz que essa atitude, essa autoimagem é uma negação da verdadeira não dualidade de Deus. Isso já é associar mais algum poder, é como atribuir um pouco de divindade a si próprio. Isso já é uma negação verdadeira da não dualidade de Deus, de que em sua presença tudo é considerado zero, como diz o Zohar, não há nenhuma verdade, não existe nenhuma, não há nenhuma verdadeira e real existência como a existência absoluta apenas de Deus. E toda existência genuinamente vazia de qualquer identidade separada diante de Deus, bendito seja. E perante a sua vontade que sustenta todas as coisas e as faz existir continuamente a partir do nada. Então isso que ele nos fala, que o verdadeiro conceito de unicidade de Deus, isso nos remete ao primeiro dos 10 mandamentos. Eu sou Deus, teu Deus, acreditar em Deus. E se a gente se lembrar, é o que a gente estava explicando, que esses 2 mandamentos iniciais, eles englobam toda a Torá completa. O primeiro mandamento é a fonte do cumprimento de todos os preceitos positivos. Acreditar em Deus, na unicidade de Deus. E o segundo mandamento, que proíbe idolatria e outras divindades, é a fonte do cumprimento de todos os preceitos proibitivos. Isso engloba toda a Torá. E aquilo que nós falamos, que um Yehudi, para não fazer Avodah Zará, ele está disposto a ir até as últimas consequências, ele é capaz de chegar até o martírio. Aqui, nesses todos os capítulos, ele está nos explicando de uma forma bem profunda como, na realidade, se apegar a qualquer coisa da Sitra Achra, do campo negativo, do campo do mal, transgredir qualquer proibição, se envolver com qualquer transgressão da Torá, se associando com a Sitra Achra, isso já é um desvio da unicidade de Deus. Isso é dar força e importância a alguma coisa mais além de Deus, como atribuir uma autonomia, uma independência e, de certa forma, até um pouco de divindade a sua vontade. Né? Às vezes a pessoa está adorando a si própria, cultuando o seu próprio ego, etc. Então, no que significa, qual o real significado da unicidade de Deus? Que tudo está anulado diante dele, tudo é insignificante diante dele. Porém, quando a pessoa se autoconsidera em demasia, ou mesmo não em demasia, mas quando a pessoa acha que ele é uma existência própria, per si, tem alguma coisa de independente de Deus, ele se vira, etc., isso já é uma contestação da verdadeira unicidade de Deus. Por isso nós explicamos que a arrogância, a altivez é considerada pelos nossos sábios literalmente como Avodah Zará, como idolatria, pois o conceito de idolatria não significa negar a Deus, mas significa negar a unicidade de Deus, dar importância a mais alguma coisa além de Deus. Então isso já é considerado Avodah Zará, idolatria. E a partir disso nós vamos entender aquilo que ele está nos explicando, como tudo que está ligado com o campo da Sitra Achra está associado com a Avodah Zará, com idolatria, e portanto como a gente deve fugir disso e se abster de tudo que está ligado a esse campo para nos manter ligados e vinculados a Deus.